Capítulo 9 do óbito, artigo 77. Nenhum sepultamento será feito sem certidão do oficial de registro do lugar do falecimento ou do lugar de residência do decujus, quando o falecimento ocorrer em local diverso do seu domicílio, extraída após a lavratura do assento de óbito em vista do atestado de médico, se houver no lugar, ou em caso contrário, de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte. Parágrafo 1º. Antes de proceder ao assento de óbito de criança de menos de 1 ano, o oficial verificará se houve registro de nascimento, que em caso de falta será previamente feito. Parágrafo 2º. A cremação de cadáver somente será feita daquele que houver manifestado a vontade de ser incinerado ou no interesse da saúde pública e se o atestado de óbito houver sido firmado por 2 médicos ou por um médico legista e, no caso de morte violenta, depois de autorizada pela autoridade judiciária. Artigo 78. Na impossibilidade de ser feito o registro dentro de 24 horas do falecimento, pela distância ou qualquer outro motivo relevante, o assento será lavrado depois com a maior urgência e dentro dos prazos fixados no artigo 50. Artigo 79. São obrigados a fazer declaração de óbitos. Primeiro, o chefe de família a respeito de sua mulher, filhos, hóspedes, agregados e fâmulos. Item segundo, a viúva a respeito de seu marido de cada uma das pessoas indicadas no número antecedente. Item terceiro, o filho a respeito do pai ou da mãe, o irmão a respeito dos irmãos e demais pessoas de casa indicadas no número 1, o parente mais próximo, maior e presente. Item quarto, o administrador, diretor ou gerente de qualquer estabelecimento público ou particular a respeito dos que nele faleceram, salvo se estiver presente algum parente em grau acima indicado. Item quinto, na falta de pessoa competente, nos termos dos números anteriores, a que tiver assistido aos últimos momentos do finado, o médico, o sacerdote ou vizinho que do falecimento tiver notícia. Item sexto, a autoridade policial a respeito de pessoas encontradas mortas. Parágrafo único. A declaração poderá ser feita por meio de preposto, autorizando o declarante em escrito de que constem os elementos necessários ao assento de óbito. Artigo 80. O assento de óbito deverá conter: item 1º, a hora, se possível, dia, mês e ano do falecimento. Item 2º, lugar do falecimento, com indicação precisa. Item 3º, o prenome, nome, sexo, idade, cor, estado, profissão, naturalidade, domicílio e residência do morto. Item 4º, se era casado, o nome do cônjuge sobrevivente, mesmo quando desquitado se viúvo do cônjuge pré-defunto, e o cartório de casamento em ambos os casos. Item 5º, os nomes, prenomes, profissão, naturalidade e residência dos pais. Item 6º, se faleceu com testamento conhecido. Item 7º, se deixou filhos, nome e idade de cada um. Item 8º, se a morte foi natural ou violenta e a causa conhecida, com o nome dos atestantes. Item 9º, lugar do sepultamento. Item 10º, se deixou bens e herdeiros menores ou interditos. Item 11º, se era eleitor. Item 12º, pelo menos uma das informações a seguir, arroladas número de inscrição do PIS/PASEP, número de inscrição do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, se contribuinte individual, número do benefício previdenciário, NB, se a pessoa falecida for titular de qualquer benefício pago pelo INSS, número do CPF, número de registro de carteira de identidade e respectivo órgão emissor, número do título de eleitor, número do registro de nascimento, com informação do livro, da folha e do termo, número e série da carteira de trabalho. Parágrafo único. O oficial de registro civil comunicará o óbito à Receita Federal e à Secretaria de Segurança Pública da Unidade da Federação que tenha emitido a cédula de identidade, exceto se, em razão da idade do falecido, essa informação for manifestamente desnecessária. Artigo 81. Sendo o finado desconhecido, o assento deverá conter declaração de estatura ou medida, se for possível, cor, sinais aparentes
idade presumida, vestuário e qualquer outra indicação que possa auxiliar de futuro o seu reconhecimento. E no caso de ter sido encontrado morto, serão mencionados esta circunstância e o lugar em que se achava e o da necrópsia se tiver havido. Parágrafo único. Neste caso, será extraída individual dactiloscópica se no local existir esse serviço. Artigo 82. O assento deverá ser assinado pela pessoa que fizer a comunicação ou por alguém a seu rogo, se não souber ou não puder assinar. Artigo 83. Quando o assento for posterior ao enterro, faltando atestado de médico ou de duas pessoas qualificadas, assinarão com a que fizer a declaração duas testemunhas que tiverem assistido ao falecimento ou ao funeral e puderem atestar por conhecimento próprio ou por informação que tiverem colhido a identidade do cadáver. Artigo 84. Os assentos de óbitos de pessoas falecidas a bordo de navio brasileiro serão lavrados de acordo com as regras estabelecidas para os nascimentos, no que lhes for aplicável, com as referências constantes do artigo 80, salvo se o enterro for no porto onde será tomado o assento. Artigo 85. Os óbitos verificados em campanha serão registrados em livro próprio, para esse fim designado, nas formações sanitárias e corpos de tropas, pelos oficiais da corporação militar correspondente, autenticado cada assento com a rúbrica do respectivo médico-chefe, ficando a cargo da unidade que proceder ao sepultamento o registro nas condições especificadas dos óbitos que se derem no próprio local de combate. Artigo 86. Os óbitos a que se refere o artigo anterior serão publicados em boletim da corporação e registrados no registro civil mediante relações autenticadas remetidas ao Ministério da Justiça, contendo os nomes dos mortos, idade, naturalidade, estado civil, designação dos corpos a que pertenciam, lugar da residência ou de mobilização, dia, mês, ano e lugar do falecimento e do sepultamento para, à vista dessas relações, se fazerem os assentamentos de conformidade com o que a respeito está disposto no artigo 66. Artigo 87. O assentamento de óbito ocorrido em hospital, prisão ou outro qualquer estabelecimento público será feito em falta de declaração de parentes, segundo a da respectiva administração, observadas as disposições dos artigos 80 a 83 e o relativo à pessoa encontrada acidental ou violentamente morta, segundo a comunicação ex officio das autoridades policiais, as quais incumbe fazê-la logo que tenham conhecimento do fato. Artigo 88. Poderão os juízes togados admitir justificação para o assento de óbito de pessoas desaparecidas em naufrágio, inundação, incêndio, terremoto ou qualquer outra catástrofe quando estiver provada a sua presença no local do desastre e não for possível encontrar-se o cadáver para o exame. Parágrafo único. Será também admitida a justificação no caso de desaparecimento em campanha, provados a impossibilidade de ter sido feito o registro nos termos do artigo 85 e os fatos que convençam da ocorrência do óbito. Capítulo 10 da emancipação, interdição e ausência. Artigo 89. No cartório do primeiro ofício ou da primeira subdivisão judiciária de cada comarca serão registrados em livro especial as sentenças de emancipação, bem como os atos dos pais que a concederem em relação aos menores nela domiciliados. Artigo 90. O registro será feito mediante transladação da sentença oferecida em certidão ou do instrumento, limitando-se, se for da escritura pública, às referências da data, livro, folha e ofício em que for lavrada essa independência, em qualquer dos casos, da presença de testemunhas, mas com assinatura do apresentante. Deles sempre constarão: item 1º, data do registro e da emancipação. Item 2º, nome, prenome, idade, filiação, profissão, naturalidade e residência do emancipado, data e cartório em que foi registrado o seu nascimento. Item 3º, nome, profissão, naturalidade e residência dos pais ou do tutor. Artigo 91. Quando o juiz conceder emancipação, deverá comunicá-la de ofício ao oficial de registro, se não for constar dos autos haver sido efetuado este dentro de 8 dias.
Parágrafo único. Antes do registro, a emancipação, em qualquer caso, não produzirá efeito. Artigo 92. As interdições serão registradas no mesmo cartório e no mesmo livro de que trata o artigo 89, salvo a hipótese prevista na parte final do parágrafo único do artigo 33, declarando-se, item 1º, data do registro, item 2º, nome, prenome, idade, estado civil, profissão, naturalidade, domicílio e residência do interdito, data e cartório em que foram registrados o nascimento e o casamento, bem como o nome do cônjuge se for casado. Item 3º, data da sentença, nome e vara do juiz que a proferiu. Item 4º, nome, profissão, estado civil, domicílio e residência do curador. Item 5º, nome do requerente, da interdição e causa desta. Item 6º, limites da curadoria, quando for parcial a interdição. Item 7º, lugar onde está internado o interdito. Artigo 93. A comunicação com os dados necessários, acompanhados de certidão de sentença, será remetida pelo juiz ao cartório para registro de ofício se o curador ou o promovente não o tiver feito dentro de 8 dias. Parágrafo único. Antes de registrada a sentença, não poderá o curador assinar o respectivo termo. Artigo 94. O registro das sentenças declaratórias de ausência que nomearem curador será feita no cartório do domicílio anterior do ausente, com as mesmas cautelas e efeitos do registro de interdição, declarando-se: item 1º, data do registro; item 2º, nome, idade, estado civil, profissão e domicílio anterior do ausente, data e cartório em que foram registrados o nascimento e o casamento, bem como o nome do cônjuge se for casado. Item 3º, tempo de ausência até a data da sentença. Item 4º, nome do promotor do processo. Item 5º, data da sentença, nome e vara do juiz que a proferiu. Item 6º, nome, estado, profissão, domicílio e residência do curador e os limites da curatela. Artigo 94-A. Os registros das sentenças declaratórias de reconhecimento de solução, bem como dos termos declaratórios formalizados perante o oficial de registro civil e das escrituras públicas declaratórias e dos extratos que envolvam união estável serão feitos no livro E do Registro Civil de Pessoas Naturais, em que os companheiros têm ou tiveram sua última residência e dele deverão constar. Inciso 1. Data do registro. Inciso 2. Nome, estado civil, data de nascimento, profissão, CPF e residência dos companheiros. Nome dos pais dos companheiros. Inciso 4. Data e cartório em que foram registrados os nascimentos das partes, seus casamentos e uniões estáveis anteriores, bem como os óbitos de seus outros cônjuges ou companheiros, quando houver. Inciso 5. Data da sentença, trânsito em julgado da sentença e vara e nome do juiz que a proferiu, quando for o caso. Inciso 6. Data da escritura pública, mencionados o livro, a página e o tabelionato onde foi lavrado o ato. Inciso 7. Regime de bens dos companheiros. Inciso 8. Nome do que os companheiros passam a ter em virtude da união estável. Parágrafo 1º. Não poderá ser promovido o registro no livro E de união estável de pessoas casadas, ainda que separadas de fato, exceto se separadas judicialmente ou extrajudicialmente, ou se a declaração da união estável decorrer de sentença judicial transitada em julgado. Parágrafo 2º. As sentenças estrangeiras de reconhecimento de união estável, os termos extrajudiciais, os instrumentos particulares ou escrituras públicas declaratórias de união estável, bem como os respectivos distratos lavrados no exterior, nos quais ao menos um dos companheiros seja brasileiro, poderão ser levados a registro no livro E do Registro Civil de Pessoas Naturais, em que qualquer dos companheiros tenha ou tenha tido sua última residência no território nacional. Parágrafo 3º. Para fins de registro às sentenças estrangeiras, de reconhecimento de união estável, os termos extrajudiciais, os instrumentos particulares ou escrituras públicas declaratórias de união estável, bem como os respectivos distratos lavrados no exterior, deverão ser devidamente legalizados ou apostilados e acompanhados de tradução juramentada. Capítulo 11 da Legitimação Adotiva. Artigo 95.
serão registradas no registro de nascimentos as sentenças de legitimação adotiva, consignando-se nele os nomes dos pais adotivos como pais legítimos e os dos ascendentes dos mesmos, se já falecidos ou sendo vivos, se houverem em qualquer tempo manifestada por escrito sua adesão no ato, Lei nº 4.655, de 2 de junho de 1965, artigo 6º, parágrafo único. O mandado será arquivado dele, não podendo o oficial fornecer certidão, a não ser por determinação judicial e em segredo de justiça, para salvaguarda de direitos, Lei nº 4.655, de 2 de 6 de 65, artigo 8º, parágrafo único. Artigo 96. Feito o registro, será cancelado o assento de nascimento original do menor. Capítulo 12 da averbação. Artigo 97. A averbação será feita pelo oficial do cartório em que constar o assento à vista da carta de sentença, de mandado ou de petição acompanhada de certidão ou documento legal e autêntico. Parágrafo único. Nas hipóteses em que o oficial suspeitar de fraude, falsidade ou má-fé nas declarações ou na documentação apresentada para fins de averbação, não praticará o ato pretendido, submeterá o caso ao representante do Ministério Público para manifestação com a indicação, por escrito, dos motivos da suspeita. Artigo 98. A averbação será feita à margem do assento e quando não houver espaço no livro corrente, com as notas e remissões recíprocas que facilitem a busca. Artigo 99. A averbação será feita mediante a indicação minuciosa da sentença ou ato que o a determinar. Artigo 100. No livro de casamento será feita a averbação da sentença de nulidade e anulação de casamento, bem como do desquite, declarando-se a data em que o juiz a proferiu, a sua conclusão, os nomes das partes e o trânsito em julgado. Parágrafo 1º. Antes de averbadas, as sentenças não produzirão efeito contra terceiros. Parágrafo 2º. As sentenças de nulidade ou anulação do casamento não serão averbadas enquanto sujeitas a recurso, qualquer que seja o seu efeito. Parágrafo 3º. A averbação a que se refere o parágrafo anterior será feita à vista da carta de sentença subscrita pelo presidente ou outro juiz do tribunal que julgar a ação em grau de recurso, da qual constem os requisitos mencionados neste artigo e ainda a certidão do trânsito em julgado do acórdão. Parágrafo 4º. O oficial do registro comunicará, dentro de 48 horas, o lançamento da averbação respectiva ao juiz que houver subscrito a carta de sentença mediante ofício sob registro postal. Parágrafo 5º. Ao oficial que deixar de cumprir as obrigações consignadas nos parágrafos anteriores, será imposta a multa de 5 salários mínimos da região e a suspensão do cargo até 6 meses, em caso de reincidência ser-lhe aplicada, em dobro a pena pecuniária, ficando sujeito à perda do cargo. Artigo 101. Será também averbado com as mesmas indicações e efeitos o ato de restabelecimento de sociedade conjugal. Artigo 102. No livro de nascimento serão averbados, item 1º, as sentenças que julgarem ilegítimos os filhos concebidos nas constâncias do casamento. Item 2º. As sentenças que declararem legítima a filiação. Item 3º. As escrituras de adoção e os atos que a dissolverem. Item 4º. O reconhecimento judicial ou voluntário dos filhos ilegítimos. Item 5º. A perda de nacionalidade brasileira quando comunicada pelo Ministério da Justiça. Item 6º. A perda e a suspensão do pátrio poder. Artigo 103. Será feita ainda de ofício diretamente quando no mesmo cartório ou por comunicação do oficial que registrar o casamento, a averbação da legitimação dos filhos por subsequente matrimônio dos pais, quando tal circunstância constar do assento do casamento. Artigo 104. No livro de emancipações, interdições e ausências será feita a averbação das sentenças que puserem termo à interdição, das substituições dos curadores, de interditos ou ausentes, das alterações dos limites de curatela, da cessação ou mudança de internação, bem como da cessação de ausência pelo aparecimento do ausente, de acordo com o disposto nos artigos anteriores. Parágrafo único. Averbar-se-á, também no assento de ausência, a sentença de abertura de sucessão provisória após o trânsito em julgado com referência especial ao testamento do ausente,
se houver indicação de seus herdeiros habilitados. Artigo 105. Para a averbação de escritura de adoção de pessoa cujo registro de nascimento haja sido fora do país, será trasladado, sem ônus para os interessados, no livro A do cartório do primeiro ofício ou da primeira subdivisão judiciária da comarca em que for domiciliado o adotante, aquele registro legalmente traduzido, se for o caso, para que se faça à margem dele a competente averbação. Capítulo 13 das anotações. Artigo 106. Sempre que o oficial fizer algum registro ou averbação, deverá, no prazo de 5 dias, anotá-lo nos atos anteriores, com remissões recíprocas se lançados em seu cartório, ou fará comunicação com o resumo do assento ao oficial em cujo cartório estiverem os registros primitivos, obedecendo-se sempre à forma prescrita no artigo 98. Parágrafo único. As comunicações serão feitas mediante cartas relacionadas em protocolo, anotando-se à margem ou sob o ato comunicado o número de protocolo e ficarão arquivadas no cartório que as receber. Artigo 107. O óbito deverá ser anotado com as remissões recíprocas nos assentos de casamento e nascimento e o casamento no deste. Parágrafo 1º. A emancipação, a interdição e a ausência serão anotadas pela mesma forma nos assentos de nascimento e casamento, bem como a mudança do nome da mulher em virtude de casamento ou sua dissolução, anulação ou desquite. Parágrafo 2º. A dissolução e anulação do casamento e o restabelecimento da sociedade conjugal serão também anotadas nos assentos de nascimentos do cônjuge. Artigo 108. Os oficiais, além das penas disciplinares em que incorrerem, são responsáveis civil e criminalmente pela omissão ou atraso da remessa de comunicações a outros cartórios. Capítulo 14 das retificações, restaurações e suprimentos. Artigo 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no registro civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de 5 dias, que correrá em cartório. Parágrafo 1º. Se qualquer interessado ou órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o juiz determinará a produção da prova dentro do prazo de 10 dias e ouvidos sucessivamente em 3 dias, os interessados e o órgão do Ministério Público decidirá em 5 dias. Parágrafo 2º. Se não houver impugnação ou necessidade de mais provas, o juiz decidirá no prazo de 5 dias. Parágrafo 3º. Da decisão do juiz, caberá o recurso de apelação com ambos os efeitos. Parágrafo 4º. Julgado procedente o pedido, o juiz ordenará que se expeça mandado para que seja lavrado, restaurado e retificado o assentamento, indicando com precisão os fatos ou circunstâncias que devam ser retificados e em que sentido, ou os que devam ser objeto do novo assentamento. Parágrafo 5º. Se houver de ser cumprido em jurisdição diversa, o mandado será remetido por ofício ao juiz sob cuja jurisdição estiver o cartório do registro civil e com o seu cumpra-se executar-se-á. Parágrafo 6º. As retificações serão feitas à margem do registro, com as indicações necessárias, ou, quando for o caso, com a trasladação do mandado, que ficará arquivado, se não houver espaço face ao transporte do assento, com as remissões à margem do registro original. Artigo 110. O oficial retificará o registro, a averbação ou a anotação de ofício ou a requerimento do interessado, mediante petição assinada pelo interessado, representante legal ou procurador, independentemente de prévia autorização judicial ou manifestação do Ministério Público, nos casos de: inciso 1. Erros que não exijam qualquer indagação para a constatação imediata de necessidade de sua correção. Inciso 2. Erro na transposição dos elementos constantes em ordem e mandados judiciais, termos ou requerimentos, bem como os outros títulos a serem registrados, averbados ou anotados, e o documento utilizado para a referida averbação ou a retificação ficará arquivado no registro no cartório.
Inciso 3. Inexatidão da ordem cronológica e sucessiva referente à numeração do livro, da folha, da página do termo, bem como da data do registro. Inciso 4. Ausência de indicação do município relativo ao nascimento ou naturalidade do registrado, nas hipóteses em que existir descrição precisa do endereço do local do nascimento. Inciso 5. Elevação de distrito a município ou alteração de suas nomenclaturas por força de lei. Parágrafo 5º. Nos casos em que a retificação decorra de erro imputável ao oficial, por si ou por seus prepostos, não será devido pelos interessados o pagamento de selos e taxas. Artigo 111. Nenhuma justificação em matéria de registro civil para a retificação, restauração ou abertura de assento será entregue à parte. Artigo 112. Em qualquer tempo poderá ser apreciado o valor probante da justificação, em original ou por traslado, pela autoridade judiciária competente, ao conhecer de ações que se relacionarem com os fatos justificados. Artigo 113. As questões de filiação ilegítima ou ilegítima serão decididas em processo contencioso para anulação ou reforma de assento. Título 3 do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, capítulo 1 da Escrituração. Artigo 114. No Registro Civil de Pessoas Jurídicas serão inscritos, inciso 1, os contratos, os atos constitutivos, o estatuto ou compromissos das sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas ou literárias, bem como das fundações e das associações de utilidade pública. Inciso 2. As sociedades civis que revestirem as formas estabelecidas nas leis comerciais, salvo as anônimas. Inciso 3. Os atos constitutivos e os estatutos dos partidos políticos. Parágrafo único. No mesmo cartório será feito o registro dos jornais, periódicos, oficinas, impressoras, empresas de radiodifusão e agências de notícias a que se refere o artigo 8º da Lei nº 5.250, de 9 de 2 de 1967. Artigo 115. Não poderão ser registrados os atos constitutivos de pessoas jurídicas quando seu objeto ou circunstâncias relevantes indiquem destino ou atividades ilícitos ou contrários, nocivos ou perigosos ao bem público, à segurança do Estado e da coletividade, à ordem pública ou social, à moral e aos bons costumes. Parágrafo único. Ocorrendo qualquer dos motivos previstos neste artigo, o oficial do registro, de ofício ou por provocação de qualquer autoridade, sobrestará no processo de registro e suscitará dúvida para o juiz que a decidirá. Artigo 116. Haverá para o fim previsto nos artigos anteriores os seguintes livros. Inciso 1. Livro A para os fins indicados nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 114 desta lei e, inciso 2, Livro B para a matrícula das oficinas, impressoras, jornais, periódicos, empresas de radiodifusão e agências de notícias. Artigo 117. Todos os exemplares de contratos, de atos, de estatuto, de publicações registrados e arquivados serão encadernados por periódicos certos, acompanhados de índice que facilite a busca e o exame. Artigo 118. Os oficiais farão índices pela ordem cronológica e alfabética de todos os registros e arquivamentos, podendo adotar o sistema de fichas, mas ficando sempre responsáveis por qualquer erro ou omissão. Artigo 119. A existência legal das pessoas jurídicas só começa com o registro de seus atos constitutivos. Parágrafo único. Quando o funcionamento da sociedade depender de aprovação da autoridade, sem esta não poderá ser feito o registro. Capítulo 2 da pessoa jurídica. Artigo 120. O registro das sociedades, fundações e partidos políticos consistirá na declaração feita em livro pelo oficial do número de ordem, da data da apresentação e da espécie de ato constitutivo, com as seguintes indicações. Inciso 1. A denominação, o fundo social, quando houver, os fins e a sede da associação ou fundação, bem como o tempo de sua duração. Inciso 2. O modo por que se administra e representa a sociedade,
ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Inciso 3. Se o estatuto, o contrato ou o compromisso é reformável no tocante à administração e de que modo. Inciso 4. Se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Inciso 5. As condições de extinção da pessoa jurídica e, nesse caso, o destino de seu patrimônio. Inciso 6. Os nomes dos fundadores ou instituidores e dos membros da diretoria, provisória ou definitiva, com indicação da nacionalidade, estado civil e profissão de cada um, bem como o nome e residência do apresentante dos exemplares. Parágrafo único. Para o registro dos partidos políticos serão obedecidos, além dos requisitos deste artigo, os estabelecidos em lei específica. Artigo 121. O registro será feito com base em uma via do estatuto, compromisso ou contrato, apresentado em papel ou em meio eletrônico, a requerimento do representante legal da pessoa jurídica. Parágrafo 1º. É dispensado o requerimento de que trata o caput deste artigo, caso o representante legal da pessoa jurídica tenha subscrito o estatuto, compromisso ou contrato. Parágrafo 2º. Os documentos apresentados em papel poderão ser retirados pelo apresentante nos 180 dias após a data da certificação do registro ou da expedição de nota devolutiva. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de que trata o parágrafo 2º deste artigo, os documentos serão descartados.